Olá, nosso tema é exclusão digital. A exclusão digital é em questão no Brasil. O que nós precisamos fazer para acabar com essa exclusão digital e trabalhar a inclusão digital que é tão importante dentro de um país democrático como o Brasil? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que saber é definir o que é essa exclusão digital. A exclusão digital nada mais é do que quando a pessoa não tem acesso à internet. Ou seja, quando ele não tem acesso pelo dispositivo, então quando existe o que é chamado de exclusão instrumental, então quando ela não tem acesso a esse dispositivo, quando ela não tem acesso, por exemplo, à infraestrutura, quando ele tem o dispositivo, mas o dispositivo não tem acesso à internet, quando é uma exclusão financeira, ou seja, quando ele não consegue comprar nenhum dispositivo nem pagar a internet, por exemplo, essa pessoa acaba sendo excluído dentro dessa sociedade digitalizada que acontece hoje, que existe hoje. Quais são os dados referentes à exclusão digital no Brasil mais atualizados? Segundo dados de 2019, 47 milhões de brasileiros atualmente não têm acesso à internet, ou seja, são excluídos digitais. Isso corresponde a 26% mais ou menos da população total do país. Se nós fizermos o recorte entre as crianças e os adolescentes, das crianças e os adolescentes, 4,8 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso à internet. Isso dá mais ou menos 17% dessa faixa etária. De cara a gente já percebe uma coisa muito grave, né? Porque já sabemos que estamos passando por esse momento em que o ensino está sendo à distância. E 17% dos brasileiros eles não estão conseguindo estudar na faixa etária que deve se estudar, não consegue estudar por falta de acesso à internet. De cara a gente percebe que é um problema muito sério e que deve ser combatido. A ONU, nos últimos 10 anos, tem feito muitos trabalhos relacionados a mostrar a importância da internet para a população. Ela já até fez um documento deixando bem claro que a internet hoje é um direito humano básico, ou seja, todos os seres humanos da face da Terra deveriam ter acesso à internet. A gente sabe que esse processo de exclusão digital acontece no mundo inteiro. Então, mais ou menos, menos da metade da população mundial tem acesso à internet. E a ONU cria alguns planos, algumas metas para serem batidas ao longo do tempo, e nos últimos 2 anos isso não tem acontecido. Ou seja, o mundo inteiro tem perdido muito quanto a gente fala sobre enfrentar esse problema, que é a exclusão digital. Outra característica que a ONU fala é que a internet, como é um direito básico humano, além disso ela tem que ser viável economicamente. Então ela fala que se espera que cada giga de internet de dados móveis deve corresponder a menos de 2% da renda mensal da média da população. Isso acontece entre os mais ricos, entre a população da classe média e os mais ricos, que atinge menos de 1% de sua renda, 0,3, 0,4. Mas quando isso vai para a parcela mais baixa, de poder aquisitivo mais baixo, esse índice assume 9%. Ou seja, a média do que o pobre gasta com a internet é 9% da sua renda. Isso são os que conseguem comprar esse direito, né, que é o acesso à internet. Então, de cara, a gente vê que a exclusão digital ela coopera muito claramente para a exclusão social, né? Porque ela acaba tirando o acesso a um direito básico, como eu falei, que está lá no próprio Direitos Humanos. Essa situação ela é muito grave quando a gente fala sobre o Brasil, porque não tem muita coisa que a gente vê sendo feita para acabar com ele. E aí, quando a gente pode mencionar outras coisas intertextuais, a gente pode citar, por exemplo, Pierre Levy, no seu livro Cybercultura, ele abordava claramente como que a nossa sociedade hoje está hiperconectada. Ou seja, não existe mais diferença entre o que é real e o que é virtual. A gente vive uma realidade paralela à virtual, mas ao mesmo tempo elas se coincidem. Os valores virtuais e reais da realidade estão junto com os valores virtuais. A gente misturou muito as nossas vidas nos últimos 10 anos em relação à internet. Logo, se é um direito básico garantido pelos direitos humanos, pela ONU, se é um direito que vai me garantir outras coisas, como o acesso à cidadania, e até essa questão, como eu falei, da cybercultura, da hiperconectividade, se eu não tenho acesso a essa hiperconectividade, quer dizer que eu não faço parte dessa cultura que é hiperconectada. Isso vai fazer com que eu me distancie dentro dessa sociedade. Distancie dessa sociedade. E aí é o seguinte, é muito grave quando a gente vê que o acesso à internet garante outros direitos básicos, como eu falei com a questão da educação, por exemplo, através do EAD, ou através mesmo até quando existe uma exclusão institucional, que é quando o governo coloca o acesso a algum outro direito, em que para eu acessar esse direito eu necessariamente preciso ter acesso à internet.
como a questão de documentos, por exemplo, como está para acontecer de fato, de vez, o Enem digital, né? Então, tudo isso coopera para uma exclusão ainda maior, porque esses 26% da população que não tem acesso à internet tem muita dificuldade de garantir outros direitos básicos. Como eu falei, até mesmo questões de documentações, tem vários documentos hoje que você tem que pedir pela internet e é difícil você fazer isso presencialmente. Então, essa exclusão social digital acaba levando para uma exclusão social também, porque acaba sendo um problema social, quando eu tiro o acesso à cidadania básica de muitas pessoas. Muito bem, e como que eu resolvo então um problema como este? Eu tenho que trabalhar a ideia do preço, né? Então eu preciso diminuir o preço da internet. E aí quem que pode fazer isso? Pode ser através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, fazer trabalhos com subsídios com empresas ou diminuir os impostos para que as empresas possam fornecer essa internet num preço execuível, como é o recomendado pela ONU, por exemplo. Outra coisa que podemos colocar é as prefeituras municipais disponibilizarem áreas de acesso à internet. Sejam áreas através de, como se fossem as velhas lan houses mesmo no centro da cidade, em que as pessoas vão e acessam com seu dispositivo, não, com o dispositivo da prefeitura, e fazem pesquisa e conhecem a questão da internet. Ou o que seria mais viável, mais prático, seria a obrigatoriedade das prefeituras criarem espaços com Wi-Fi, né, geralmente no centro das cidades. Então, colocar o Wi-Fi gratuito para toda a população. Então, é uma possibilidade, mas aí a pessoa teria que ter acesso ao dispositivo. Mas, de qualquer forma, já elimina um pouco desse problema, né? A outra questão que cabe falar é quando existe a exclusão cognitiva, ou seja, quando a pessoa não acessa a internet por não conhecer, por não saber como que vai fazer aquilo. Então, eu preciso levar educação, conhecimento para essas pessoas. Geralmente, essa parcela que tem esse desconhecimento é a parcela mais idosa. Então, eu preciso fazer trabalhos, aí a gente pode sugerir ONGs, empresas, até mesmo prefeitura ou governo federal, fazer trabalhos em locais em que exista essa exclusão social muito grande dessa faixa etária e fornecendo aulas gratuitas para esse público, para que eles possam saber mexer no celular, como que as pessoas gostam de falar, né? Então, poder acessar a internet muito além do que a gente vê como esse acesso raso que a gente acaba tendo, que é simplesmente responder mensagens, né? Então, responder, mandar mensagens, que eu uso de redes sociais de mensagens, ou de redes sociais de fotos e coisas assim. Esse uso da internet ele acaba não sendo muito eficiente, porque o resto ele é um pouco mais complexo para esse usuário básico, né? Então, a gente poderia falar sobre cursos dentro de escolas, dentro de templos religiosos, ou até mesmo em áreas da prefeitura que possa fornecer essa possibilidade para essas pessoas. Então, essa é uma característica. Outra coisa também é a gente falar sobre um plano nacional de subsídios para o barateamento de dispositivos, sejam celulares, tablets, computadores, notebooks, para que a pessoa possa comprar com maior facilidade, já que tem crescido muito o preço das questões dos dispositivos tecnológicos e que acessam a internet nos últimos anos. E aí, no fundo, em todo o seu texto, tem que tentar abordar que a internet ela é um direito básico no sentido de você cumprir essa cidadania, já que estamos em um mundo hiperconectado e sem a internet eu não consigo ser alguém dentro da sociedade que será talvez respeitada ou que terá todos os direitos garantidos. Então eu preciso da internet para ter acesso a outras questões que me são direito dentro da minha sociedade.